A menina Nathalie, de 14 anos. O corpo dela foi encontrado, a polícia começa a investigar e descobre que uma pessoa muito próxima é a principal suspeita de ter acabado com a vida da garota. Tá confirmado já? É tão difícil acreditar nessa história, mas ela é real. Me dá o vídeo da prisão aqui agora. Já que nós temos a confirmação, por favor. A polícia prende o marido da irmã da mãe da Nathalie, o tio da menina. Minha gente, ele era companheiro da tia da Nathalie. Ele estava com a mulher que é irmã da mãe da Nathalie. Mas ele não queria a tia, ele queria a sobrinha. Que história é essa, Grace Abdu? Tão difícil de contar, mas tão real, hein, Grace? Boa noite. Boa noite, Passaia. Boa noite a todos. Estamos aqui nesse momento importante para a investigação. Eu acompanhei lá dentro agora, ao lado do delegado, Dr. Gustavo, a conversa dele com a Natânia, a mãe da Nathalie. Eu pude ouvir a conversa, eu vou reproduzir para vocês. A mãe já está sabendo, está muito abalada. Ela queria muito vir aqui até a delegacia, mas o delegado que assumiu o caso, que está agora se preparando para passar as informações mais importantes de como foi o desfecho dessa história, esse desfecho trágico, muito triste para a família e para todos que participaram de alguma forma dessas buscas, dessa investigação. Nesse momento, a movimentação da Polícia Militar aqui de Nepomuceno, que conseguiu localizar o corpo da menina no local, na casa, na chácara ali, na área rural, onde o Matheus, de 24 anos, morava com a tia da Nathalie. Essa tia dela, que tem 19 anos, são apenas 5 anos de diferença de idade entre uma e outra, e por isso a Nathalie era amiga da tia, conviviam, e esse homem, o Matheus, tinha convívio com a família nos últimos 4 anos. A família desconfiava, Passaia, da reação, da movimentação do cunhado da mãe, porque ele levou a família até o mercado, no carro dele preto, o carro preto que estava sendo investigado, e ele teria voltado para a casa da família, como nós noticiamos em primeira mão aqui no Cidade Alerta, essa informação. Havia algo estranho nessa história, que ele teria voltado para a casa da família exatamente no momento em que a Nathalie sumiu, entre a porta da casa dela e a porta da avó, que fica exatamente uma ao lado da outra. Então, ele teve contato com a Nathalie, provavelmente nesse momento, é o que ele deve explicar para a Polícia Civil. O delegado aqui também de Nepomuceno está amparando, aí dando esse respaldo para o doutor Gustavo, que está aqui conversando com a equipe de investigação. Vou tentar falar com ele aqui. Doutor, a gente está ao vivo no Cidade Alerta. Se o senhor puder, por favor, dá uma palavrinha conosco. Boa. Doutor Gustavo vai passar informações em primeira mão para nós. Doutor, muito importante, um dia o senhor nós estivemos ontem juntos, o senhor deu entrevista, passou poucas informações ali, mas deu a nos a entender que tinha algo muito próximo. O que o senhor acreditava nessa fase da investigação e como foi agora com o Matheus? Eu vi ele lá dentro, algemado, ali, cabeça baixa, tentando se esconder, mas a gente já sabe, o rosto dele é sabido, esteve na delegacia, nós encontramos ele ontem. Como que foi de ontem para cá? Agora, o mais importante, doutor. Agora é o desfecho desse caso, né? Graças a Deus, fechando com E a nossa preocupação era encontrar, né? Viva ou morta. A gente sabia desde de antemão que a chance dela estar viva era muito pequena, né? A gente chegou até a conversar sobre isso. E desenrolou, né? A investigação estava fechada, o autor era claro, mas, como eu disse, o tempo da investigação demora um pouco mais. Mas hoje, por que de hoje, né? Talvez seja essa a grande pergunta. Até a Polícia Militar, que vinha trocando informações com a gente também, né, com o seu trabalho, recebeu uma informação de que esse autor tensionava sumir com o corpo, né? Colocando fogo, mudando o local, e poderia ainda atrapalhar mais, né? Então, deslocou, a Paisana, inclusive, a Polícia Militar, deslocou uma viatura, conseguiu localizar o autor, e ele
né, confrontado com as informações que já tinha, indicou o local onde ele enterrou e era na propriedade onde ele mesmo trabalhava. Ah, na propriedade que ele trabalhava. Fica próximo à região onde ele morava com a Cassiane. Ele tem até uma tatuagem no peito ali com o nome da companheira dele, a tia da Nathalie, que infelizmente ele assassinou. Ele é trabalhador rural, né, trabalhava nessa fazenda. Lá, possivelmente, e por que eu falo possivelmente? Porque ele ainda vai ser ouvido formalmente, né? Ele já passou as informações para a polícia. Foi ali que ele executou, né, a vítima e escondeu o corpo cerca de 800 metros a 1 quilômetro para trás, né, numa mata, próximo a uma mata. E depois ele indicou o local onde ele escondeu e foi localizado. Aí a Polícia Militar chamou a equipe da Polícia Civil, a perícia, né, o corpo já foi encaminhado para o IML de Lavras, né, porque Nepomuceno, embora contíguo com Três Pontas, ele pertence a uma outra regional. Nós, a Regional Varginha, e eles a Regional Lavras. Doutor, ele confessou o crime? Ele confessou e indicou, inclusive, o local onde ele escondeu. E essa era a nossa maior preocupação, né? Que a gente não encontrasse essa pessoa. Inclusive, teve todo esse cuidado. E, por isso, a delonga do tempo também. Senhor, a equipe de investigação, então, já sabia que Nathalie poderia estar ali naquela região, enterrada, morta? Não, o local onde ela estaria, não. A gente não tinha essa informação aconteceu hoje. A gente suspeitava, né? E como é muito grande a extensão territorial, por isso que a gente acabou não fazendo uma diligência mais completa, né? Mas a informação hoje da Polícia Militar foi muito precisa, uma diligência muito pontual, né? Que auxiliou com essa informação de que ele daria um fim a esse corpo, né? Ele achou que escondendo já estava bom, mas ele percebeu que a investigação e as polícias, inclusive militar, foram chegando mais próximo dele e ele tensionava botar fogo nesse corpo, inclusive, e aí foi necessária essa ação mais rápida, né? Mas durante a investigação foram demandadas cautelares, junto ao juízo, então já estava bem fechado, né? Tanto que a investigação agora praticamente se encerra, ficando um único ponto, né, pendente de comprovação, que é a questão do estupro, né? Porque a informação, ele confirma a questão do sexo, né? Mas aí a análise pericial do corpo, né, por médico legista, vai indicar se houve uma lesão sexual que indicaria aí um estupro, né? Então, caso gravíssimo de feminicídio com estupro mais ocultação de cadáver. Estupro de vulnerável, né, doutor? Ela tinha 14 anos. Elas têm, então, vulnerável abaixo de 14, né? Então, um estupro de 213 mesmo. Sim. Ele teria confessado uma relação íntima, uma relação sexual, mas negado o abuso, é isso? A informação dele é que ela teve relação com ele porque queria, né? Não foi nada forçado. E o estupro, nesse caso, como ela é maior de 14, se foi uma relação consensual, não seria o crime, né? Mas nesse caso, a gente entende, até por um histórico de violência que ele tem, que ele de fato abusou e durante o abuso ali, possivelmente, a vítima deve ter falado para ele que revelaria isso de alguma forma e ele acabou matando na paulada. O corpo estava em um estado médio de decomposição, por isso é preciso agora que o médico legista tenha um trabalho bem delicado para saber quais foram os golpes fatais, né, a forma como foi, e depois disso ele enterrou ela mais profundo, perto de uma mata. Cerca de 500 metros do local da morte. Se sabe, então, o local do crime já? Foi na casa, né, na casa onde ele mora. Então, ele pegou, conduziu ela para o fundo da propriedade, né, de difícil localização. Por isso, como eu disse, o cuidado de não extrapolar, de não pular antes, né? Então precisou fechar essa investigação e essa informação da Polícia Militar e essa dedicação da Polícia Militar nesse último ato fechou o caso da maneira que a gente imaginava. Doutor, então o crime foi praticado dentro da casa. Ele teria usado um pedaço de madeira para agredir principalmente a região da cabeça da vítima? Ele acertou foi a cabeça, segundo ele, né? Tanto a parte frontal quanto a parte traseira da cabeça, que levou ela a óbito e aí ele ocultou. Ele chegou a limpar o local do crime? Certamente. A gente hoje entrou na casa, né? Já havia conversado com ele antes, mas como não tinha essa informação, mas hoje não havia mais nada, né? Tudo limpado, já passou alguns dias também. Né? Certamente limpou, relimpou. Vai ser feita uma perícia naturalmente, uma reconstituição. É preciso? Uma reconstituição para... Luminol também? Luminol. Agora uma perícia mais dedicada, porque a gente precisava fechar esse flagrante, né? Até para saber também a violência, a brutalidade do crime. Isso tem agravante também, doutor? Eu acho que a leitura do corpo da vítima já vai indicar muita coisa, né? Então, acho que agora o laudo de necrópsia vai apontar vários detalhes que certamente ele não revelou também, né? Então, alguma coisa ele deve ter omitido e aí a prova fica fechada. O laudo de local, o laudo de necrópsia, né? As informações que a gente já tinha, que vai juntar. A investigação sai de Três Pontas e passa a vir para Nepomuceno, que foi o local do crime.
né? A gente tratava inicialmente como sequestro, porque ela sumiu em Três Pontas, mas ela foi morta, estuprada, possivelmente, e a ocultação do seu cadáver em Nepomuceno, que pertence a Lavras, outra região. Então, assim, muda a competência da investigação. Doutor, ali então a perícia, luminol, tudo vai ser feito na casa, reconstituição, até para saber se o que ele está passando, se as informações desse criminoso são verídicas ou se são ainda mais graves. Ele apontou onde teria acontecido, se foi no quarto do casal, na sala, onde seria? Não, nesse primeiro momento ainda não, mas ele ainda vai passar para ser ouvido formalmente, né? O flagrante está sendo lavrado pelo colega aqui de Nepomuceno, né? Que, como eu disse, vai assumir a investigação e vai diligenciar nessa sequência. Mas não há dúvida que diligências serão feitas e vai confirmar o que ele disse ou afastar, né? Mas agora, com mais tranquilidade, com o corpo localizado, com o caso encerrado, com o autor preso, eu acredito que agora ficou um trabalho de fato muito bem feito, né? Iniciou ali com a Polícia Militar nas primeiras diligências, o bombeiro auxiliou, a Polícia Civil seguiu, continuando as trocas de informações com a Polícia Militar e o pulo final, a Polícia Militar também nessa informação muito bem feita, muito bem captada, conseguiu prender o autor em flagrante. Então acho que é um caso fechado, pendentes agora só apenas detalhes, né, que a gente vai ter 10 dias aí, né, a equipe aqui de Nepomuceno vai ter 10 dias para fechar. Ele se sentiu também pressionado pela repercussão nacional, a habilidade da Polícia Civil, da investigação, que estava lá o cercando desde o princípio. A primeira informação que nós passamos também, que chegou de uma forma que gerou estranheza para a polícia, foi a forma como teria sido localizado um sinal de celular dela ali num cafezal, que seria um ponto próximo à casa, onde as buscas foram feitas inicialmente. E essa história está esclarecida para a polícia? Sim, ali a gente não tinha dúvida que ele tinha envolvimento. Ele executou, ocultou e voltou lá para ajudar a família, né, se passar por ali como um ajudante, para tentar localizar essa moça. Indicou essa localização errônea, né? Esse foi o ponto inicial que trouxe ele para mais próximo da cena do crime, né? Foi dito, não, são várias linhas, mas é lógico que havia uma linha mais forte, era essa, né? Então a gente contou também com a divulgação dos fatos, que pressionou, sem dúvida, mas a gente não divulgou muito até para que ele não sumisse, não fugisse, até precisava fechar esse quebra-cabeça que foi fechado. Mas, sem dúvida nenhuma, desde o primeiro momento, desde a primeira abordagem da Polícia Militar, no caso, já havia ele como suspeito principal. Ele tentava tirar o foco, doutor. Eu tive contato com o Matheus na delegacia ontem, quando a equipe de investigação do doutor Gustavo o ouviu oficialmente ali, ao lado também da Cassiane. Porém, ele tentava puxar para o lado que ela foi vista em Varginha, ela foi vista não sei aonde, como se ela ainda estivesse viva, e falou também do sinal do celular, mas não soube nos explicar, ele não quis gravar a entrevista, mas ele não soube explicar como ele havia conseguido esse rastreamento, coisa que a Polícia Civil não havia conseguido confirmar, certo? Sem dúvida, esse foi o ponto inicial. Ele foi ouvido formalmente na delegacia, e a gente precisava da versão mentirosa dele para contrapor, né? Então, o caso está bem fechado. Então, não há dúvida do que aconteceu, como eu disse. Meros detalhes, alguma outra qualificadora que precisa ser arredondada, mas há um prazo aí com ele preso de pelo menos 10 dias. Isso se resolve rapidamente, né? A equipe aqui de Nepomuceno também segue nessa investigação com todo o apoio nosso, de todos a regional. Doutor, o importante, ele disse que tinha algum relacionamento, algum envolvimento anterior com a Nathalie. O que ele disse sobre isso? Se ele teria tido relação com ela consensual, por que ele matou? O que ele explicou? Não, ele não abriu tudo, né? A gente foi em pontos fulcrais para realizar o flagrante. Ele ainda vai ser ouvido, né? Até pelo colega aqui de Nepomuceno. Mas certamente ele tinha proximidade. Não, a gente não sabe se ele já tinha alguma relação, se já havia alguma relação até sexual com ela, a gente acredita que não. A gente acredita que o ponto que levou ao homicídio foi justamente esse, né? Às vezes uma relação forçada, né? Não consentida, onde ele precisou forçar e ela de alguma forma resistiu e aí foi levada, foi feito as pancadas, né? Os golpes. Ele a enganou provavelmente no arrebatamento, doutor? A versão dele aqui não necessariamente vai ser a versão verdadeira também, né? O que eu falo assim, o corpo fala, né? O IML tem a parcela de responsabilidade, eu tenho certeza, vai nos ajudar muito aí a elucidar outros pontos, né? Alguma outra lesão no braço, porque visualmente, da forma como o corpo estava decomposto, não é possível tirar conclusões nesse momento. Mas nas próximas horas, com certeza, o legista vai apresentar novos fatos que confirmem, às vezes, a tese que a gente acredita. O corpo fala, né, doutor? Doutor,
parte do arrebatamento, do sumiço dela, porque batia exatamente com o momento que ele havia voltado do mercado, supostamente para buscar uma blusa, ela não é vista, então eles se encontraram ali na calçada naquele momento, e como ele conseguiu colocá-la no carro, provavelmente já enganou, porque para a mãe, ela jamais entraria no carro de alguém se não tivesse fosse conhecido e um motivo forte. Com certeza o carro preto, né, que foi tanto decantado, né, por todos, verdadeiro. Ele usou um carro preto, ela entrou sem qualquer força, não forçou ela a entrar, ela entrou porque quis, até porque conhecia. E aí é o ponto que a gente sabia se havia ali uma relação mais próxima ou se era simplesmente o contato de seu tio, né, o companheiro da tia. Isso vai ser esclarecido, mas de fato ele entrou sem problema nenhum, seguiu o sentido Nepomuceno, estrada zona rural, e nessa propriedade que tudo aconteceu, como já foi dito. Essa propriedade, segundo a família, é tratorista, ele trabalhava e morava ali. Isso, ele trabalhava e morava lá. O senhor falou com a Cassiane, se ela tinha ideia, alguma suspeita sobre isso? O doutor chegou ontem, ela deu algum sinal para o senhor? Não, ela acreditou bem na versão dele e ele, né, como você já teve contato com ele, ele é um sujeito que vai floreando a situação, né? Mas uma equipe experiente acaba um repórter experiente também acabou não caindo nessa, mas ela acreditou, né? Ela e boa parte da família também, né? E não uma condenação a ninguém nesse sentido, claro, né? Era tudo muito sentimental, um envolvimento, um desespero, então a gente entende. Doutor, uma coisa que chamou a atenção também da nossa equipe, porque ontem ele não foi com o carro preto, o carro que ele usou no crime, à delegacia. Ele pegou uma carona com um vizinho. Isso também gerou a suspeita na polícia? Esse foi o ponto de hoje, né? O ponto que mudou um pouco a urgência do fato foi que a gente sabia que ele colocou o carro lá, mas ele não colocou para arrumar o carro, né? Então já era uma simulação de uma versão, né, que deu esse start com essa informação da PM, conseguiu. E o carro está apreendido, doutor? O carro está depredado, pelo que a gente soube, né? Ele estava mais na rua, a população ali, parente, sei lá, a população depredou para ver o nível de estresse que gerou na população da cidade, né? Uma cidade pequena, aqui do sul de Minas, mas que agora eu tenho certeza a justiça será feita. Parabéns para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, todos que participaram da investigação, das buscas. Obrigada pelas informações, doutor Gustavo. E, Passaia, é isso, o doutor vai tocar aqui também. Tem outros colegas da imprensa que estão aguardando para pegar essas informações importantes. Há o delegado também aqui da delegacia, então, que vai tocar essa parte da investigação, que é sobre a localização do corpo, o local da morte, que aparentemente fica a 500 metros do local do corpo. Então, ali isso já facilita, porque nem sempre a localização do corpo é o local da morte. E para a investigação é muito importante ter as informações sobre como o crime aconteceu e confirmar ou não a versão do assassino. Então, há um trabalho ainda para acontecer, mas uma parte muito importante, houve um grande respaldo aí de levantamento de provas, de suspeita, para dar um respaldo mesmo para a denúncia. Era o que o delegado, o doutor Gustavo, queria, pretendia e que eles conseguiram alcançar. Infelizmente, demorou aí esses 8 dias para chegar nesse resultado, Passaia. Olha, Grace, primeiro, mais uma vez, parabéns para você também e toda a equipe que está aí com você. Essa repercussão toda ajudou, obviamente, a polícia, que conseguiu mais informações e colocou medo nesse rapaz, o Matheus. Me dá a imagem dele na delegacia, porque eu quero contar uma história. A Grace está lá e a nossa repórter é muito esperta. Esse é o Matheus, é o tio, do lado da mãe. Ele está lá só tentando convencer a família da Nathalie, que ele não tinha nada a ver com a história. E o Matheus, ele não queria conversar, a Grace chegava, me dá uma entrevista, ele não queria dar uma entrevista para você, mas ele tentava te enganar, Grace. Só que ele não sabia que você estava já flagrando o movimento dele, né? Você já tinha aberto o olho pro lado dele. Você dava a corda para ele, conta pra gente, porque a Grace ajudou a colocar medo no Matheus. O cara vinha pra Grace e ele tentava te jogar para outro canto. Como é que era essa história? Passaia, ele ficou ali, tentou disfarçar
ele friamente, como ele esteve com a família esse tempo todo, com a Polícia Civil, contando outra versão, ele agiu dessa forma também com a nossa equipe. Então, ele tentava dispersar a atenção, o foco para o momento em que ela teria assumido, se ali havia todos os indícios que ela havia sido vítima de um crime, mas ele levava a crer que ela estava em outro lugar, que a polícia estava atrás de pistas, que ela teria sido vista, viva, por desconhecidos. Isso a gente sabe que isso acontece muito em casos de desaparecimento, as pessoas tentam ajudar, mas como não conhecem pessoalmente, acham que viu uma pessoa aparecida e acaba repassando essa informação sem ter certeza. A polícia está cansada de investigar em casos de desaparecidos alguns paradeiros que não se confirmam. Então, ele tentava usar isso para querer dizer que havia muitas outras pistas e que ele mesmo, o carro dele, preto, havia sido investigado e que a polícia já sabia que não tinha nada a ver. Claro, a polícia não deixou que ele acreditasse que estava conseguindo enganá-la. Então, foi um trabalho astuto mesmo e, claro, também a astúcia da Polícia Militar em estar no local e pressioná-lo, sabendo ali com a informação que ele tinha o interesse, a intenção de esconder ainda mais o corpo, acabar com toda e qualquer prova. Se sabe que em um caso de crime, quando não há corpo, não há crime. Então, é muito difícil de provar que ela estivesse morta e que tivesse ele sido o culpado, o algoz. Então, ele pretendia isso. Enquanto enganava a família, fingia que ajudava nas buscas, na investigação. E aí, ele também enrolava a polícia, ganhava tempo para tentar se safar dessa. Talvez pretendesse até fugir, né, Passaia? Pois é, metido é espertão, né? Ele chega para a polícia e fala, olha, fiquei sabendo que o sinal de celular dela disse que ela estava num canavial. E a polícia só dando corda. Fiquei sabendo que o sinal do celular dela... Como é que você fica sabendo que o celular de uma pessoa desaparecida está em tal lugar? A polícia vai dando corda, a Grace Bidu também, até que o peixe morre pela boca. Parabéns, Grace!